Bem-vindos ao edição extra de 2020. E olha, um início de ano legislativo que já se esperava muito volumoso, ganhou outros contornos na Assembleia Legislativa. Não só a reforma da Previdência, mas também movimentos entre deputados, a questão clássica da pressão que os servidores exercerão na casa e outros problemas envolvendo o governo do Estado, até o arquivamento de um processo de impeachment, um pedido por crime de responsabilidade. Eu estou com o colega Piara Bosque, jornalista do Grupo NSC, e com o colega Fernando Machado, que não é nome de praça e de rua, mas é do SCC-SBT. Não são referentes a mim esses nomes. Não, mas é igual também. É uma deferência, né? Uma deferência que estão aqui para debater esse assunto. Como vai ser o ano legislativo em Santa Catarina? Na realidade, meio ano, né? Porque até julho se trabalha, depois se fala em eleição municipal, né? Bom, não dá para não acreditar que não seja parte do trabalho legislativo essa parte eleitoral, a eleição de prefeitos e vereadores, porque sem vereador não tem deputado, né, Roberto? Sim. Agora, vamos lá. Com tudo isso que a gente rotulou agora, processo de cassação, ou pelo menos não a abertura dele, mas o pedido de processo de cassação que acabou arquivado. A questão da reforma da Previdência, que já se antevia, seria muito forte. A possibilidade de nomes de deputados entrarem no Conselho de Ética, que vai a punição até de uma simples censura até a possibilidade de perda de mandato. E também a questão do relacionamento do governador com os deputados estaduais, que ficou bastante estremecido. Não é carnaval, mas dá um belo enredo de escola de samba, né, no início do ano. E saber que é só o começo. É só o começo. Falando de reforma da Previdência, para a gente começar. Primeiro... pois não, desculpa. Claro, fica à vontade, Fernando. Cumprimentar você, o Piara, os amigos de casa. É importante a gente destacar que essa nova forma de gestão que vem sendo colocada, e o futuro vai dizer para o Carlos Moisés se é a mais adequada, se difere positivamente das que vinham acontecendo em Santa Catarina, essa nova forma, que é um governo diferente, pelo menos nas Sim. escolhas, na Sim. forma de se comunicar, é um governo diferente, fato. E a população elegeu esperando exatamente isso. Mas essa forma diferente, eu não estou falando aqui que é boa, certo ou ruim, devolveu autonomia para a Assembleia Legislativa. Devolveu, no meu ponto de vista, a possibilidade de levantar assuntos. Mas você não diria que mais do que isso, ela devolveu o protagonismo. Protagonismo, a gente pode ver isso, a gente sempre pode olhar o copo cheio, o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? A forma como o governo encaminha devolveu o protagonismo à Assembleia Legislativa, ou a Assembleia Legislativa ocupou um vazio de poder porque não existe vazio no poder? Exato. Acho que tem os dois casos, né? E também a forma em que o governo antes era estruturada, em governos anteriores, deixava a situação no parlamento até mais favorável ao executivo, né? Existia desde a elegção um acordo, já que depois daquele que vencia a eleição se montava no governo e a Assembleia acabava ficando meio... O ex-governador Luiz Henrique chegou a explicitar o que chamava de geografia das urnas, em que cada partido, o percentual de vagas na Assembleia Legislativa dos partidos aliados era o percentual que esse partido teria no governo do Estado em cargos comissionados. É uma coisa que hoje não se falaria em público de jeito nenhum, pegaria muito mal. Mas tem muita gente sentindo saudade, né? Tem gente sentindo saudade disso, de deputado virar secretário. Eu tenho uma impressão, Roberto, não na questão dos secretários, mas eu tenho a impressão que na questão dos cargos comissionados até tem um certo alívio aí, porque ficar gerenciando se o cara no terceiro escalão está fazendo o que está fazendo, isso era muito mais incomodação do que... Comissões. Até porque às vezes você indicava a pessoa que não tinha competência nenhuma, né? Apenas pelo partido. Era impressionante. Uma vez eu comparei os cargos comissionados das regionais com filiações partidárias em Santa Catarina. E era assim, mais de 80% filiado, e tu conseguia ver exatamente a cota dos partidos. Se não fosse pela filiação, você vinha pelo padrinho. Esse aqui é apadrinhado do fulano. O que mais me chama a atenção é que parece que algumas pessoas ainda estão acostumadas e esperam e criticam, de alguma forma, essa nova forma de escolher, esperando, mas espera aí, não vai ser assim? Não vai colocar um deputado no governo? A gente tem que... Como é que Moisés faz? Como é que Carlos Moisés faz? Já que ele não usa o antigo software de entregar cargos comissionados em troca de apoio.
A lógica de repasse de dinheiro, que já era assim que funcionava para obras, os deputados da base têm prioridade na hora de indicar obras e ações nas regiões, na ponta, então é um jogo que serve aos dois. Colar-se a boa imagem que o governo possa ter e, especialmente esse ponto, que é o ponto que ainda falta entregar, é o apoio eleitoral. Os deputados que estiverem com Moisés, os seus candidatos nas bases terão o apoio do PSL ou estarão caminhando juntos com o PSL. Esse é o acordo, até outubro a gente vai ter muito claro se essa fórmula vai funcionar. Porque a gente tem hoje assim, hoje Moisés conta com 21, 22 deputados dos 40. É uma maioria simples, não causa problemas, mas assim, se ele precisa, questões mais polêmicas que dependam de aval maior, uma PEC, alguma coisa, ele tem que ir um pouco além dessa base que ele construiu. Mas eu fico muito curioso e para ver como é que isso vai acontecer se na urna, em outubro, essa equação não der resultado. Se os candidatos apoiados pelo governo não tiverem bom desempenho, como é que vem a fatura? Se ele consegue manter essa base, porque aí talvez algumas alianças que estão sendo passadas no crédito passem a ser cobradas no débito. E querendo ou não, é uma fórmula muito momentânea. Diferente de antigamente, quando você criava a base com indicações de partidos para o governo, formava, era 1, 2 deputados que às vezes se rebelava, mas tinha uma base sólida. Hoje não. Hoje a cada projeto porque você estava apegado, você tinha um motivo. Mas especificamente... eu queria ressaltar o que a gente conversou até antes sobre isso. Em alguns momentos da história aqui em Santa Catarina, a gente teve bases governistas que tinham como objetivo a manutenção da base governista. Colombo chegou a ter 35 dos 40 deputados na base, o ex-governador Raimundo Colombo. Mas a base era feita por pessoas tão heterogêneas, por interesses tão diferentes, que ele não conseguia mandar diversos projetos de estruturantes que ele até queria mandar, mas que feria algumas suscetibilidades. Sim, então queria se indispor também. Então tu tem uma base de 35 deputados, mas assim, com essa base eu consigo fazer a reforma tal. Não, essa reforma tal porque o partido A não quer fazer, aí não vem. Então vou fazer essa reforma, não, essa aqui fere aquele partido lá. Então tu tinha uma base ampla que tinha como principal objetivo manter a base ampla. E aí o governo não avança. E é por esse motivo que o ano já começou agitado na Assembleia, foi em 2019, com incentivos fiscais, depois com a lei orçamentária, uma discussão grande. E por isso que eu reafirmo, o parlamento recebeu novamente autonomia. E por isso eu acredito que o ano de 2020 vai ser tão agitado quanto. Tanto que esse pedido de impeachment, o outro governador, o recente que passou antes desse, não se preocupava. Pedido de impeachment que entrava aqui e saía por ali. Esse já houve uma discussão, porque não sabia o que podia acontecer dentro do parlamento. Isso foi uma mudança que havia uma rede de proteção política. A gente pode dizer que havia uma rede de proteção política. Os pedidos que entraram contra Raimundo Colombo eram pedidos... 42. Os 42 pedidos, a maior parte deles em virtude daquele caso das pedaladas da Celesc, que manejaram R$1 bilhão da arrecadação do ICMS para o Caixa do Estado, em vez de distribuir entre poderes e municípios. Essa rede de proteção, ela segurou. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa foi analisado, foram encontrados erros formais em quase todos eles, nenhum processo andou. Esse processo agora, naquele momento ele também iria para o arquivo muito rapidamente, e quando essa falta de rede de proteção que o governador atual ele não tem, isso fez com que o processo andasse e ganhasse uma dimensão que não era para ganhar. Esse impeachment Tabajara, apresentado pelo defensor público Ralph Zimmer, ele não tinha não existia suporte político para isso, o crime de responsabilidade era frágil, extremamente frágil, tanto que o próprio Ministério Público do Estado, analisando outra ação, outro pedido do mesmo defensor, por uma questão de improbidade administrativa, olhou aqueles elementos e não conseguiu analisar uma ação do governador que possa ser caracterizada como crime. Mas andaria fácil no cenário político dentro da Assembleia Legislativa. O deputado Júlio Garcia foi esperto, numa ação favorável ao governador. Foi um gesto.
Gil Garcia... Eu vejo diferente, Fernando. Do meu ponto de vista, teria a possibilidade politicamente de seguir adiante esse processo de impeachment aqui dentro. E aí, todo mundo, claro, iria responder de uma forma diferente. Os deputados da base iriam colocar argumentos, aqueles que são contra, aqueles que são a favor, o governo se defendendo, mas ele poderia ter caminhado mais. Eu vejo diferente. Eu vejo assim, embora mais. Existissem alguns deputados, especialmente os que fazem oposição mais firme, mais radical ao governador Moisés, que estavam ansiosos pela comissão especial que debatesse o impeachment, que abrisse essa caixa de Pandora do impeachment, eu acho que o presidente Júlio Garcia não quis se vincular a um pedido de impeachment tão frágil. Ele mesmo me colocou que não tinha fundamento nenhum, então, e que iria contra as urnas. Ele deixou claro que tinha essa preocupação. Se fosse algo que andasse só, a Procuradoria não viu erros formais, etc. Mas na hora que o governo do Estado pediu que ele fizesse a reconsideração, ele teria que dar a chancela ao início desse impeachment. Como lá em 2016, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, teve que ir a público e dizer: estou aceitando esse impeachment porque isso. O presidente Júlio Garcia ele tem ciência do papel institucional dele e assim, eu acredito que o impeachment, ele não é encontramos uma falha no governo e vamos derrubá-lo. Para isso existe a lei de improbidade administrativa, a pessoa responde, se for condenada... A questão é a seguinte, você vai partir para um julgamento político, não jurídico. O que menos importa no impeachment é você ter os fundamentos. Isso é para abrir, porque depois o processo é político. Aí vem essa coisa do desgaste, ano eleitoral. O impeachment demanda... algum clamor na sociedade, parte da sociedade tem que estar na rua insatisfeita com o governante. Que não teve e uma perda total de base parlamentar. Moisés tem suas dificuldades, tem uma base que muitas vezes não comparece, mas ela existe. Mas se chegasse a plenário, ele precisaria de 14 votos para derrubar o impeachment. Se um governador não tem 14 votos, tem que botar o pijama para casa. O afastamento é aquilo que eu digo. O afastamento dele eu também não acredito que aconteceria. Mas que ele poderia ter caminhado mais, ou teria condições de caminhar politicamente dentro do parlamento, com essas dificuldades que o governador está enfrentando com a própria base. Era um sangramento. Foram 16 deputados na Casa da Agronômica, para reunir a base. O Pierre acabou de trazer aqui para a gente, o Colombo chegou a 35, 16 na... Mas aí eu pergunto para você o seguinte... Não tem base. Esse ambiente... A cada projeto... não dificulta não só a falta de algum traquejo do atual governador para com os deputados, e alguns secretários dele nenhum traquejo, mas também não dificulta e não amplifica esse, entre aspas, descontentamento pelo fato de ser um ano eleitoral? Está todo mundo querendo dar uma arranhada para dizer eu sou independente, eu estou noutra. Né? A gente não tem muita noção de qual é o discurso que vai pegar nessa eleição. Se é independência em relação ao governo de Moisés, se é colar no bolsonarismo, se é ser oposição... A gente ainda está muito sem bússola. Sim. A gente está muito sem norte do que é. A onda 17. A onda 17 não existe mais porque o 17 não é mais o número do Bolsonaro. Mas a onda conservadora que a gente viu em 2018, vinculada ao nome de Jair Bolsonaro, ela continua na eleição municipal? Se continua em que proporção? Vai dividir? Vai ter gente que só queria mudar tudo e optou pelo Bolsonaro porque era o viável? Ou essa massa é toda bolsonarista? Não, realmente existe essa definição. São muitas equações que a gente... E também depende muito desculpa interromper, mas depende muito do desempenho do governo Bolsonaro, porque ele fez a primeira reforma e precisa fazer a reforma tributária. E as próprias questões municipais, que aí você chega num município em que um prefeito tem uma extrema popularidade e alheia à onda Bolsonaro, mas vai ter um candidato que vai se colocar dentro do Bolsonaro. Como é que isso vai afetar? Não, nós vamos ter Santa Catarina. As municipais são diferentes. Sim, mas você vai ter, por exemplo, Fernando e o Piaro, você vai ter municípios, porque é uma característica de Santa Catarina, ficou claro até agora, é o estado mais bolsonarista do país, que vai ter vários candidatos usando o Bolsonaro, não como cabo eleitoral, como capitão eleitoral. Esses dias que vai ter cidade com 2, 3 candidatos com a camisa azul do Aliança, garantindo que vão para a Aliança depois. Nós já tivemos um fato concreto, que foi o prefeito de Balneário Camboriú, que é do PSB, não saiu do partido, e o Mário Hildebrand de Blumenau, que saiu do PSBS, não tem partido ainda, com a camisa da Aliança pelo Brasil, em Balneário Camboriú, num evento, que não podem abrigá-los como filiados, porque o partido ainda não tem registro no TSE. E o fato do partido não ficar pronto até a eleição, ela garante essa possibilidade, porque
o Jair Bolsonaro mandou aquele áudio através do advogado Edmar Gonzaga, responsável pela formação burocrática do partido, de que o partido não tem dono, que a liderança que vai comandar o partido no Estado vai ser escolhida depois que o partido ficar pronto. Isso autoriza qualquer um a dizer que é do Aliança, Sim. porque não tem ninguém legitimado a desautorizar. Não, fulano não vai para a Aliança. Não tem hoje, o Aliança não tem alguém que possa... Mas isso também tirou discursos aqui dentro da Assembleia Legislativa, porque já tinha gente que dizia, não, nós somos a Aliança e os outros não são. Então isso também tirou. E hoje o Partido Liberal é o partido que mais está surfando nessa onda. Parafraseando o ex-presidente Lula, o Aliança é uma ideia. Agora, as eleições municipais, no meu ponto de vista, elas serão interferidas menos nessa questão nacional, embora o presidente Bolsonaro ainda será, sim, o capitão eleitoral de muitos candidatos, mas a eleição municipal trabalha muito com a proximidade, com o candidato que conhece a família a vida inteira, que esteve contribuindo, trabalhando pela cidade, a família toda. Se tu for pegar as pequenas cidades do interior, vai ser assim, não vai ser o partido do Bolsonaro que vai definir. É muito mais fácil votar num desconhecido quando é uma eleição de âmbito estadual federal. Muito. Sim. Na eleição municipal, tu conhece o vereador, tu encontra ele no supermercado. E conhece a história dele também, daqui a pouco ele dá uma guinada. De quem é o filho, é filho da fulana, esse cara eu conheço. E o cara dá uma guinada, de repente ele vira apoiador do Bolsonaro, ou é Bolsonaro de carteirinha desde sempre, quando se sabe que ele não era há algum tempo. Uma eleição estadual ou federal, os candidatos são desconhecidos. De alguém ele é desconhecido. Não tem como tu conhecer um estado inteiro, a não ser uma figura que já esteja na política há muito tempo. A gente sempre fez discussão. Mas quando se apresentam... Não, é todo mundo ali perto. Não, mas eu quero só que vocês voltem um pouquinho para o âmbito da Assembleia Legislativa, porque a eleição, se a gente for falar... ela sempre manda. É que interfere também Sim, nós temos participação dos deputados na eleição municipal. Mas vamos falar então de reforma da Previdência. Não, calma. Você está aí querendo falar de reforma da Previdência? Não, vamos ampliar esse assunto. A questão é a influência que todo este processo, não estou falando só de reforma da Previdência, nem de eleição, tem dentro da Casa, a Casa do Povo, os 40 deputados. Porque eles são 40 também, não são, digamos assim, capitães eleitorais, mas aí já digamos que já sejam tenentes eleitorais, né? Não são nem sargentos, nem cabos, embora nós tenhamos o sargento Lima aqui, que é a patente dele como policial militar, mas nós já temos tenentes eleitorais aqui que estão ávidos para influenciarem nas eleições municipais, mas também sabem que esse poder de influência já não é tão grande assim. Nunca foi tão grande, mas agora é menor do que já foi. Até por conta dessa vacância de informação que a gente tem, ou esse interregno, para usar um termo rebuscado, que a gente tem em relação ao que vai acontecer em 2020. Agora a pergunta é, se os partidos que hoje estão na Assembleia Legislativa representam os partidos tradicionais de Santa Catarina que foram expulsos do cenário estadual, do governo do estado, e a gente coloca no bolo todos, porque o governador se elegeu de chapa pura. Se esses partidos que ficaram de fora do cenário estadual elegerem a maior quantidade de prefeitos e de vereadores, se essa renovação que veio agora com Moisés não mostrar força nas eleições municipais, devolve completamente a autonomia ainda mais para a Assembleia Legislativa. Os deputados vão ter condições de conversar diferente com o governo do Estado. Por isso que eu falei antes que eu vejo essa formação da base de Moisés a partir juntando, prometendo apoio eleitoral lá na frente, essa possível fragilidade. Porque a gente não... se o 17 fosse o partido de Bolsonaro, colar no 17 seria um amplo ganho eleitoral. Hoje a gente não sabe. Normalmente o governo do Estado... Qual é a força do governo do Estado nas eleições? O governo do Estado tem poder para ir nas regiões e fortalecer um candidato aqui, trazendo mais partidos para ele, tirar um candidato da disputa e armar o jogo. Agora, o governo do Estado, como cabo eleitoral, pelo que faz como governo do Estado, ele não costuma ser um bom cabo eleitoral. Nas 10 maiores cidades, muitas das principais cidades do Estado, é até difícil, até atrapalha. O Joinville, por exemplo, é uma cidade em que, nos últimos 30 anos, a gente vê que ser o candidato governador do Estado é um problema. É um problema porque o joinvilense sempre se sente em dívida. O blumenauense sempre se sente em dívida. Aliás, Blumenau tem uma característica histórica. Eventualmente, nos últimos 40 anos, o prefeito da cidade, eu diria mais, nos últimos 50 anos, o prefeito da cidade não representa nem o presidente da República, nem o governador do estado. E está se acontecendo. É normalmente alguém da oposição. E a última vez que estive com o Mário Debrani, ele colocou. Blumenau está abandonada pelo governo. Pois é, o Joinville é a mesma coisa.
tirando o Tebaldi, que era reeleição, que era no governo Luiz Henrique, era aliado, que era o vice mas que virou uma prefeito. característica de reeleição, de vice que virou prefeito, e o próprio Luiz Henrique com Paulo Afonso, mas que não eram tão aliados assim, tipo, todos os outros candidatos eleitos eram oposição ao governo do Estado, não eram o candidato do governador do Estado. Aqui em Florianópolis divide um pouco, mas assim, a maior parte das cidades tem um sentimento de que o Estado faz menos, e às vezes até injustamente. Florianópolis é uma cidade bem ingrata com a popularidade dos governadores. Parece que o prefeito é o inquilino e o dono da casa é o governo do eu Estado. não vejo o governador, pela figura de governador, de chegar nas cidades e dizer assim, o meu candidato é esse, com essa influência toda, que o centro administrativo parece achar que tem. Essa condição aconteceria se a PSL não tivesse rachado, tendo o presidente da República ainda na sigla, uma base forte na Assembleia Legislativa, o que não está acontecendo. O PSL perdeu a chance de ser o partido representante dessa onda conservadora. Exato. Eles perderam esse trem. Mas é que existe tanto conservadorismo dentro do PSL que ele não consegue se coadunar, ele não consegue conviver com ele mesmo. É muito então, quer dizer, conservador. houve a cisânia normal. Os partidos, os maiores partidos, e é o que o PSL queria ser, né? Queria ser o PT do passado, o grande partido ideológico de um lado, do outro lado, da direita, ele se fragmenta. Ele tem vários segmentos, vários caciques. Ainda mais um partido que o PSL foi formado em março de 2018, o Lucas Esmeraldino assumiu o partido e tinha, início de 2018, assumiu o partido e tinha até abril para montar um partido. Exatamente. Então foi entrando gente de todo tipo, unidos unicamente pela bandeira de apoiar Jair Bolsonaro, mas aí vinha desde o pessoal mais ideológico, Olavo de Carvalho, até o pessoal militar, até simplesmente pessoas que queriam mudar tudo que estava ali. Então são pessoas com perfil totalmente heterogêneo. Vê a bancada que o PSL elegeu, que vai de Felipe Estevão a Gessé Lopes, de Sargento Lima a Ana Carolina, Coronel Mocelin, são pessoas muito diferentes entre elas mesmas. Então, o PSL... Eles se conheceram depois de eleitos. O PSL não era um partido orgânico, não era um partido assim, nós somos assim e fomos elegendo as pessoas. O PT era um partido orgânico. O PT, quando teve a onda Lula em 2002, o PT, em eleitos, em mandatos, foi mais forte que a do Bolsonaro, porque eles elegeram 9 deputados estaduais, 5 federais e a senadora. E o Fritz ficou a 2 pontos de tirar o Luiz Henrique no segundo turno. Mas também já vi um planejamento de anos. Quem eram aqueles 9 deputados estaduais, aqueles 5 federais? Eram vereadores, eram pessoas que já estavam na política e que a onda deu um plus. Sim. Que permitiu que um Mauro Passos, vereador em Florianópolis, virasse deputado federal, que um vereador de Joinville, como o Wilson Vieira, o Dentinho, virasse deputado estadual. Depois que a onda passou, hoje é maior. Depois que a onda passou, eles voltaram ao seu patamar e não conseguiram mais ocupar esse tipo de cargo. Só que eram pessoas que já estavam na política e que estavam um degrau abaixo. O que o PSL trouxe, a onda do Bolsonaro, eram pessoas completamente fora da política, pessoas que nunca tinham tido mandato e que estão aprendendo a base muitos deles ativistas digitais, que não tinham contato direto com o eleitor. E com a dificuldade muito maior. O Piara citou o PT, já existia um planejamento. As pessoas já estavam ligadas à política, à ideologia do partido. Agora, detalhe, vamos lá, falar da influência do governo do Estado nas eleições desse ano e depois no reflexo da Assembleia. Se Carlos Moisés, o governo do Estado, não tem mais a figura de Bolsonaro e não tem uma articulação política digna de governo do Estado, não tem articulação política digna de governo do Estado. O que o governador Moisés vai poder oferecer agora nas eleições como vem junto, vou influenciar nas eleições? Resultados. O problema é que, no meu ponto de vista, aí não existe tempo hábil para que ele apresente resultados. Nós vamos centrar o nosso assunto agora, nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos centrar o nosso assunto na reforma administrativa. A gente já resolveu da Previdência. A gente já resolveu todos os problemas da humanidade em relação à eleição de 2020, né? Que é uma eleição complexa. Essas dúvidas que vocês expuseram aqui, a dúvida que tem o pré-candidato, o cara que já é candidato consolidado, que sabe que vai ter indicação para ser o candidato, e principalmente, vocês não tocaram no ponto que para mim é fundamental nessa eleição. A primeira da história que não tem coligação na proporcional, que vai gerar um efeito cascata, que vai bater na eleição majoritária de prefeito, já na composição de chapas, e você vai ter que inverter a ótica. Antes você se preocupava com cabeça de chapa na majoritária, por executivo. E agora você vai ter que se preocupar com aqueles indicados na chapa. Um time para vereador. Quem não tiver time não sobrevive. E ainda a obrigatoriedade de cumprir os 30% de gênero, porque os laranjas estão caçando
chapas inteiras. Isso aí é outro. O TSE mandou esse recado que vai caçar candidato homem eleito se tiver mulher laranja na chapa. Exatamente. Então, essa questão de 2020, por enquanto, a gente dá por resolvida. Vamos ter que fazer um programa só sobre isso no futuro. E ainda vai faltar tempo. E no próximo bloco a gente vai tratar da reforma da Previdência. Este sim é um assunto que interessa não só aos servidores públicos estaduais envolvidos no processo, mas a você, contribuinte, que paga os salários deste grupo dentro do governo do estado de Santa Catarina, em todos os poderes e órgãos com autonomia financeira. Daqui a pouco a gente volta para tratar de reforma da Previdência. Até já. Edição extra, primeiro programa deste 2020, vai tratar agora de um assunto, se não fundamental, crasso e importante para a sociedade de Santa Catarina, dos mais polêmicos que teremos. E já era aposta, né? A reforma da Previdência, como foi adiada do ano passado, providencialmente, né, para ser debatida em melhor tempo agora, já se sabia dessa profundidade. Mas eu vou jogar a batata quente na mão de vocês. Ano eleitoral é muito difícil, né? Não, mas bem quente essa batata que eu vou jogar na mão de vocês. É muito difícil. Como é que você resolve a seguinte equação? Você tem que respeitar o que foi aprovado na proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, portanto lhe dá uma possibilidade de manobra menor, mas você tem que contentar também os servidores públicos que já mostraram força na leitura da mensagem anual do governador na Assembleia, já tem outdoor espalhado pelo estado inteiro, também tem as questões salariais envolvidas, e o ano eleitoral, evidentemente. Agora, consegue-se fazer algum milagre, a seu gente Fernando? Percebeu já que algumas categorias já estão reagindo negativamente a essa reforma. Na verdade, todas as categorias reagem negativamente a uma reforma de Previdência, mas com pontos daquela proposta que foi encaminhada para a Assembleia, que deixa uma margem ainda maior para reclamações, para desgostos. No momento em que você puxa o texto que foi aprovado no Senado Nacional, tira um pouco o pé do que é elaborado aqui. Não, a gente está apenas trazendo para cá o que foi aprovado. Passa uma responsabilidade maior. Agora, uma discussão. Primeiro que foi positivo ter trazido esse assunto do ano passado para cá, não tinha nem como avaliar naquele período muito curto que foi enviada a proposta para cá. Inclusive, mandar a reforma no ano passado já foi um erro. A gente vê, a gente volta ao que é um governo com base. Raimundo Colombo, em 2015, mandou a proposta no final de novembro e ela foi aprovada até o último dia. Uma reforma talvez mais complexa do que essa, porque a nacional, ela antecipou, ela foi até o limite do que a legislação nacional podia fazer. A criação do fundo complementar, o aumento da alíquota para 14%, coisas que o Moisés ia ter que fazer agora, foram feitas lá, e eu estava conversando esses tempos na Secretaria da Fazenda, se não fosse feita a reforma em 2015, eles já estavam atrasando salário. Mas, como é que ela foi aprovada? Ela foi aprovada em 15 dias, com muita reviravolta interna, mas muito pouca discussão, galerias cheias, a polícia militar cercando o plenário e confronto. Mas qual deputado que hoje ia se dispor a isso? O Marcos Vieira chegou a levar, como presidente da Comissão de Finanças, chegou a levar um saco de farinha na cara do plenário. Mas era um governo com base, era um governo que comprou aquela briga. O secretário Antônio Gavazzoni, na época, 3, 4 meses antes do projeto chegar na Assembleia, ele já estava na imprensa, já estava nos poderes, já estava pautando esse tema, que não era um tema... Hoje em dia, a reforma da Previdência tem defensores. Tem gente na sociedade que diz que tem que reformar a Previdência, porque senão o país vai quebrar. Esse discurso não existia. Até por conta da mídia que ganhou a reforma da Previdência Nacional. E aí leva isso para os estados. E aí, na época, foi feita com muito mais dificuldade, com um governo que tinha base, mas que era tema de governo. Hoje, a reforma da Previdência, ela chega como um tema de país. Ela foi aprovada em Brasília nesses termos, mas tema de país, ela foi aprovada nesses temas. Existem pessoas que defendem a reforma da Previdência, e aqui na Santa Catarina, no Estado, ela chega com uma questão. A reforma da Previdência discutida em Brasília era servidores e pessoas, e iniciativa privada. Aqui não, aqui ela é focada só no serviço público. E isso vai gerar uma discussão que a gente já ouviu na saída do plenário aqui, dizer assim, essa vai das corporações, tem que inventar as corporações. Esse discurso vai ser muito usado. Tem que ver, tem corporações que têm mais peso e são muito ouvidas aqui dentro. Sim. E a gente vai ter que ver como é que isso vai reagir. Mas a gente vai ser muito barulho,
não tem um governo, não é uma proposta do governo, é uma proposta que o governo adapta, né? Mas que o governo precisa para fechar as pontas, é preciso criar mecanismo para reter servidor por mais tempo no serviço público, especialmente na elite do funcionalismo. E aí vem uma contradição interna, porque o governador que vai tocar isso aí é um governador que se aposentou com 48 anos, o governador que vai acabar com isso é um governador que foi beneficiado por isso, ele vai ter que lidar com essa contradição, ele vai ser cobrado por essa contradição. Vai ser cobrado por essa, já está sendo natural que seja, por essa contradição. e ele não tem culpa, a legislação não foi ele que fez, mas isso vai ser muito usado, está nos outdoors. Mas vocês não, dentro disso que tu colocou com muita propriedade, o grande ponto polêmico, e isso eu já falei com vários líderes sindicais, ou até mesmo de associações de servidores públicos, é a questão da idade mínima, dessa permanência maior. 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Porque dentro dessa lógica de que o governador se aposentou com 48, ele também não é o único. Nós temos servidores da Fazenda que fizeram isso, não só na elite militar, vamos chamar. É na elite do funcionalismo que a gente vê essa crescente. Que tem um salário, que tem um salário confrontado com a iniciativa privada absurdo, muito maior, que não é medido por salários mínimos, é uma coisa muito maior. E a grande questão que eu coloco para vocês é a seguinte: como é que a sociedade vai reagir? A sociedade que paga esses salários. A sociedade, ela ficou meio anestesiada com a reforma da Previdência Nacional e ela foi atingida também, por causa da mudança no regime geral da Previdência que atinge o INSS. Mas agora, o pagador de salários, a maioria da população, vendo grupos muito bem organizados, muito corporativistas também na sua atividade, mostrando para ela que elas não querem mudar o que para elas é um benefício e que para algumas pessoas é privilégio. Então, é isso que eu acho que apontou essa diferença, especialmente em relação a 2015. Existe na sociedade uma ideia, parte da sociedade tem a ideia de que é preciso fazer essa reforma. O governo tem a consciência de que precisa minimizar essa conta. Porque a gente 4 bilhões por ano. Esse 4 bilhões por ano não tem conserto. Ele vai ser 7 bilhões por ano daqui 5 anos. Porque você está tratando do passado. Porque é uma conta do passado, é uma geração de servidores que o Estado vai ter que pagar, e é natural que seja assim. O que a gente precisa fazer com as reformas da Previdência, e em 2015 já olhava para isso, assim, como impedir que a gente volte a ter essa conta seja permanente. Sim. Como impedir que todo servidor que ingresse gere essa despesa. Mas não é isso que a gente viu na largada da discussão. Exato. Nós tivemos deputados à tribuna e nas áreas contíguas ao plenário dizendo: não, nós temos que aprovar alguma coisa, até porque estava no meio da pressão, essa pressão das galerias, nós temos que aprovar alguma coisa do seguinte estilo: mantém-se o que existe antes de 2015, que é esse passado histórico, se faz a reforma a partir de agora para quem for entrar no serviço público, quer dizer, preserva-se também o que foi determinado a partir de 2015, que foi uma grande seria antecipação. Seria aprovado com mais facilidade, né? Mas aí seria aprovado, só que não resolve o problema. Foi o que foi feito em 2015. As novas regras também só valeram para quem entrou depois de 2015. É que é o seguinte, o passado não tem conserto. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara quando se fala em reforma da Previdência, e às vezes não fica clara, porque como tem que ter um apoio da sociedade para aprovar a reforma, tem vezes não, precisando da reforma não quebrar. Gente, vai quebrar. Já quebrou. Vai quebrar. Não tem conserto. Uma coisa que tem um rombo de 4 bilhões por ano já quebrou. Uma arrecadação de 34. Quando o governador diz que está pagando 4 bilhões por ano mais de 300 milhões por mês de déficit de previdência, vai ser 7 bilhões daqui 3 anos, 5 anos, e não tem Eduardo conserto. Moreira agora, houve a ameaça que não teria dinheiro em caixa para pagar os servidores. Então, mas agora teve. Agora novamente no governo de Moisés. A única solução é arrecadar. Arrecadar mais do que a arrecadação está caindo. Se não, pegar por análise, o que foi apresentado na lei orçamentária é que a arrecadação será menor. Mas aí você tem que fazer o cálculo com base nos históricos do IPCA, etc. Por causa dos mas aí eu coloco para vocês o seguinte: estado que mais arrecada no país. Virou mantra, não querendo te interromper, mas virou mantra aqui. Todo programa que se fala em reforma da Previdência, eu uso o exemplo. O exemplo, ao contrário, que os deputados estão usando aqui, estão com um discurso equivocado. Deputado que foi para a plenária dizer: o indivíduo paga a vida inteira para ter uma contribuição. O dinheiro, gente, que se paga para as contribuições previdenciárias serve para quitar o salário de quem já se aposentou e de quem é beneficiário
Menos quem entrou em 2015. Que aí sim já é regime de poupança. Mas o passado esse que a gente está fazendo, não existe não isso. Poupança. Não é poupança, não há poupança. Então, quer dizer, é isso que a gente está colocando aqui. Por que a reforma da Previdência tem essa importância em relação ao servidor? É só base de cálculo. Essa reforma desse ano, ela traz a questão da idade mínima que o governo Colombo queria trazer em 2015 e não podia porque não havia legislação nacional. E na época diziam assim, falta a idade mínima, falta o que mantenha a pessoa no serviço público por mais tempo e que retarde a contratação dos substitutos dessas pessoas quando elas se aposentam. Porque a pessoa se aposenta, tu fica pagando 2 pessoas, a que entrou e que se aposentou. Sim, exatamente. Então, e hoje nós já estamos no cálculo perigoso que nós já temos mais servidores inativos do que na atividade. Então, ainda estamos na vírgula, né? Mas é 1,1%. E mesmo assim a gente vê se a grande contribuição é conseguir reter a pessoa por mais 5, 6, 10 anos no serviço público e não contratar, é um band-aid. Uhum. A questão da reforma da Previdência, a Previdência ela vai ter que ser reformada constantemente, está acontecendo isso. A Previdência Nacional vem sendo reformada desde o governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez uma, Lula fez outra, Dilma fez alguns ajustes, Bolsonaro fez agora, e todos vão ter que dar a sua mexida porque é um sistema falho e nos estados também leva ao colapso, e a gente vai viver esse colapso. E nós vivemos um colapso demográfico também, porque a população está ficando cada vez mais velha, com qualidade de vida, e se ela mantiver essa questão de trabalhar cada vez menos para se aposentar, que não é a lógica tanto da reforma federal quanto a daqui, é trabalhar mais tempo, contribuir mais tempo para preservar essa ação, né, que se chama uma ação que você tem que ter, a contribuição, ela é para beneficiar o grupo que já está aposentado. Você trabalha com solidariedade entre gerações, né, a transmissão entre gerações, solidária. Você não tem como acabar isso na Previdência. E a gente fala muito da idade mínima, mas não é só a idade mínima, né? Porque elas são 25, além da idade mínima, são 25 anos de contribuição, 10 anos no exercício da função e 5 anos no cargo. Então, assim, a garantia que a pessoa se aposentou, mas ela contribuiu para isso. E a gente tem muita gente que não contribuiu nessa proporção para o salário que tem. E especialmente, volto a frisar, e é importante frisar, na elite do funcionalismo, que tem que ser o alvo. O alvo tem que ser o pessoal do teto, o pessoal que fica brigando. Inclusive, o pedido de impeachment Tabajara do Carlos Moisés, motivado por essas briguinhas da elite do funcionalismo. Corporativista que lembrava. Porque um ganha isso, o outro não alcança o mesmo porque nível. Um perdeu... Aí tem que dar um jeito, consegue uma decisão para aumentar 5 mil aqui. É impressionante como na elite do funcionalismo, tu joga 5 mil para lá, 5 mil para cá e a base fica olhando. E depois é o seguinte... Uma das questões que o impeachment, que você chama de Tabajara, eu acho uma ideia boa, né? Se bem que nós tivemos a quarta-feira de cinza do impeachment, né? Tanto o Ministério Público disse que não tinha improbidade, quanto a Assembleia arquivou. Matou por lei. Só passou da Procuradora-Geral do Estado e do Secretário da Administração para análise do Tribunal de Contas. O Ministério Público fez a mesma coisa porque eles não têm prerrogativa de força. Exatamente. Mas a questão mais poderosa dessa questão, vamos chamar assim, é que nós estamos falando de um assunto que interessa ao cidadão que não vai lotar a galeria. A sociedade que paga isso. A maioria difusa. Exato, aquela que paga o salário dos servidores. E essa pergunta que vocês não me responderam ainda, como é que essa sociedade deve reagir? Porque ela também é um elemento de pressão poderoso aqui no plenário. Mas ela não vai estar presente. Mas vai ter que vir através dos deputados. Ela não vem, mas ela vai ter opinião, porque hoje todo mundo tem opinião. A rede social, Mas interfere, até onde interfere? Vai ter gente aqui na galeria em 2015, criticando. A reforma também passou por um momento turbulento, você acabou de colocar, deputado com farinha na cara e foi aprovado. Então, a pressão vai ter que vir pelos deputados. Ali foi aprovada. No momento em que o governo oferece uma proposta a uma determinada categoria, vamos falar da segurança pública, policiais, bombeiros militares se diferenciando de polícia civil, por exemplo. Que é uma coisa que aconteceu na federal. Eles tiveram, inclusive, os militares tiveram uma legislação própria. Não foi dentro da PEC. Que é o grande cerne dessa discussão. Quem vai defender a igualdade vai ter que ser o deputado, a população.
de fato, não vai ter esse espaço na galeria como veio o sindicato. É que a gente vê existia toda uma tentativa de fazer com que a reforma da Previdência Nacional valesse para estados e municípios, justamente para não abrir essa discussão em cada estado e cada município que tem regime próprio. Mas aí vocês não avaliaram uma coisa até só agora. que aí os militares conseguiram resolver a situação deles lá em Brasília e vem para cá, para Santa Catarina, e a Polícia Civil se indigna com certa indignação, certa justiça, porque eles sempre tiveram esse tipo de equilíbrio. Porque houve uma cobrança a Carlos Moisés por conta da função Mas aí eu pergunto para vocês, e se o Congresso Nacional, movido por um ímpeto que a gente não sabe de onde virá, consegue aprovar a PEC paralela e incluir estados e municípios na reforma, nesse período? Por quê? Os estados e municípios... Não, mas eu estou dizendo, numa dessas, numa benevolência, que é raro de acontecer no Congresso Nacional, se ele fizer isso no meio do trajeto, é uma pergunta que ninguém respondeu até agora. Uma reforma mancha, seja os deputados, o executivo, a discussão já traz complicações diante das categorias. A própria fórmula para avançar a PEC... Se eles puderem deixar de lado, era benefício. A própria forma de avançar a PEC lá paralela em Brasília era no sentido de botar uma autorização para os estados aderirem, que era mais fácil de aprovar. Que é uma cláusula que foi o senador Espiridião Amin que sugeriu. Que é para dividir a responsabilidade. Senadores e deputados federais. Eles não querem pagar... Brasília não quis pagar a conta sozinha, aí vem essa discussão vem torta para cá, porque, como tu falou no começo, ela vem com parâmetros, tu não pode sair muito do que Brasília aprovou, mas tu tem condições de dar umas afrouxadas pontuais. O governador Moisés foi questionado sobre essa exigência da Polícia Civil de ter o regime igual ao dos militares. E eles assim, igual não vai ficar, mas a gente vai tentar deixar o mais parecido possível. Até porque a Polícia Federal, que é poderosa, mobilização, não conseguiu isso no Congresso Nacional, mas que é a Polícia Judiciária. Interessante. Essa discussão vai ser muito forte aqui na Assembleia Legislativa pela participação militar dos deputados que foram eleitos. Então, uma discussão que provavelmente vai ser a mais acalorada nessa questão de segurança pública. É difícil tu igualar, porque são categorias diferentes. Agora, é necessário que chegue realmente o mais próximo possível. E os deputados eleitos agora, esses que defendem, que fazem parte da ala militar, provavelmente devem trazer... Nós temos deputado que é professor... O ainda líder do governo, Maurício Scudilar, que é policial civil. Delegado de polícia aposentado. Mas que foi líder do governo a apresentar essa proposta que deixava a policial civil... Um dos deputados mais fiéis a Moisés, Onir Mocelin, é do Corpo de Bombeiros Militar. A gente tem as categorias também estão aqui dentro. Luciane Carminati é professora, Ana Caroline Campanhola é professora, quer dizer, nós temos representação do serviço dos servidores públicos aqui, mas a dúvida ainda é... Nós vamos ouvir agora qual foi a manifestação do presidente Júlio Garcia, da Assembleia Legislativa, sobre esta questão da reforma da Previdência que vai ser debatida no plenário da Casa, também nas comissões. E ele usou uma palavra fundamental no processo: responsabilidade. Vamos acompanhar. A reforma deu entrada no apagar das luzes do ano passado e nós decidimos não tramitá-la naquele momento porque não haveria tempo de discutir com a sociedade, de modo especial com os segmentos envolvidos. O projeto tramita em regime de urgência e esse prazo vai ser respeitado. O prazo é na primeira semana de março, porque durante o recesso cessa o interstício para o cumprimento do prazo da tramitação em regime de urgência. Portanto, nós teremos aí em torno de 35 dias para deliberar. Historicamente, quando é ano eleitoral, a Assembleia já vem adotando um calendário específico. São sessões no mesmo número do período normal, onde não tem eleição, e não há nenhum prejuízo para as deliberações. O que muda é apenas o calendário das sessões, mas serão em mesmo número, de modo que não prejudicará o andamento dos trabalhos da Assembleia e nem as deliberações necessárias. A pauta mais importante nesse momento, que é uma pauta polêmica, né? Uma pauta realmente que enseja um debate acalorado, é a pauta da Previdência. As outras são consequências de ações que vêm a ser desenvolvidas, ora motivadas pela sociedade, pela iniciativa privada, ora pelo governo, e assim será também. A reforma deve valer daqui para frente sem prejuízo dos direitos adquiridos. A democracia funciona assim.
tem que ter direito à manifestação. Desde que seja ordeira, civilizada, elas têm que ser respeitadas. A Assembleia é a caixa de ressonância. Nós representamos aqui a sociedade. Essa representação que está na Assembleia hoje é parte da sociedade, está exercendo o seu direito. O impeachment é um instituto criado na Constituição de 1988 para situações extremas, situações graves, situações de crises, né? Eu li muito sobre esse assunto, né? Existe jurisprudência, existe muitos comentários jurídicos acerca do assunto, e a interpretação da Lei 1079 de 1950, num caso desses, ela deve ser uma interpretação parcimoniosa, ela não pode ser uma interpretação elástica, porque o afastamento de um governante eleito com voto popular é uma coisa muito séria. Por isso, a interpretação tem que ser parcimoniosa. E foi isso que a Procuradoria adotou e eu segui o parecer da Procuradoria. Daqui a pouco a gente volta com edição extra para falar um pouco mais dos trabalhos na Assembleia Legislativa em meio a esse pêndulo, entre a reforma da Previdência e entre a eleição municipal. E o assunto emenda parlamentar. Vai vir uma PEC para a Assembleia que vai facilitar o pagamento até sem a questão do convênio. Vai facilitar o relacionamento do Executivo com o Legislativo? Os nossos convidados respondem daqui a pouco, no Edição Extra. Até já. Edição Extra aqui na TVA, trazendo os bastidores, ou pelo menos uma projeção dos bastidores do que serão esses primeiros 6 meses e o ano legislativo no Parlamento catarinense. Senhores, eleição municipal já foi deglutida, repisada, revisada. Já aqui. elegemos? Já elegemos, já deselegemos, já dissemos que quem é influente e quem não é nesse processo eleitoral. Mais. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, ela tem um papel importante, até do ponto de vista legal, que é a mudança do trabalho no Legislativo e até mesmo a questão do repasse do Executivo, que tem uma série de barramentos a partir do mês de julho deste ano. Esta eleição municipal desmobiliza os deputados ou leva a mobilização para o outro canto, que é o campo que eles gostam, que é política partidária? A eleição ela faz fervilhar o ambiente político e leva o deputado para a base e dá uma diminuída no ritmo da Assembleia Legislativa. Agora, não dá para quem trabalha na imprensa como nós, a gente está acostumado, todo dia não querendo fazer uma alusão ao tempo que anda chuvoso, né? É uma enxurrada de denúncias, né? O pessoal não aprendeu, né? Ano eleitoral é ano de denúncia. Aí vem a história do impeachment, que é uma hoje em coisa dia, com mais... WhatsApp, os factóides que vão vai chegando puxando tudo. a Tu atenção. já viu isso? Já viu esse caso na cidade tal? E esse prefeito aqui, tu já recebeu? Assim, calma, gente, eu sou um só. Mas não é só isso, também a questão de querer comprometer biografias, né? Uma das tentativas mais pontuais é a imagem do governador, que o governador não fala com ninguém, que o governador... E aí aconteceu... Mas tem uma coisa que quando você quer criar uma oposição a uma figura que foi eleita com uma grande votação, mas desconhecida das pessoas, tu tem que caricaturizar essa pessoa. Então, está se formando a caricatura de Carlos Moisés. Qual é a caricatura de Carlos Moisés? É um governador bom vivant, um governador que não gosta de viajar, um governador que fica tocando violão na agronômica. Os adversários de Moisés estão criando uma caricatura de Moisés, que é necessário, porque é mais fácil odiar uma caricatura do que odiar uma pessoa. Então, isso é o caldo que... No primeiro ano, Moisés não tinha uma posição consistente, definida, porque ninguém queria ser oposição ao cara que teve 75% dos votos, 71% dos votos. Mas ele teve uma espécie de trégua, em que ele tocou o celular. A partir de agora, a lua de mel acabou. Durou um pouquinho mais. E ele vai passar a ter oposição. Vamos ter deputados aqui, pela primeira vez... mais para o final do ano isso começou a acontecer, especialmente com os que racharam o PSL. Mas a gente vai ter deputados de outros partidos que vão, com menos constrangimento à tribuna, criticar. E a gente teve, na semana que passou, essa questão, as críticas à forma como foram recebidos pelo secretário da Infraestrutura. Vários deputados foram lá criticar. A gente vai ter figuras... Mas esse ninguém episódio esperava, né? Que um ano de governo Mas esse episódio lá, eu me diferente. lembro que no início do ano de 2019, eu e muita gente escreveu que já tinha deputado reclamando do atendimento, especificamente de duas pastas, da infraestrutura e da saúde.
E do próprio governador, né? Do próprio governador também, que teve dificuldades de atender. Uma dessas pode ficar um pouco mais equidistante, como ele diz. É que tem uma coisa também que, assim, tu não ter políticos de carreira, políticos tradicionais, políticos que entendem do riscado, digamos assim, nessas pastas, tem esse outro lado. Eu estava vendo ontem o Fernando Henrique, ex-presidente, se manifestou na rede social elogiando o ministro da Saúde, Mandetta, sobre como ele se posicionou na questão do vírus, como ele atendeu as perguntas, comparando a atuação dele com dos outros ministros da ala mais aloprada do governo, que falam qualquer coisa, que vão para o confronto, que não Aí não você dialogam. está falando de Abraham Weintraub. Sim, também, mas não é um por mês. É um por mês que agora é a tua vez, vai lá, Salles. Agora vai lá, Damares. Agora é a tua vez. Mas assim, agora é a vez do Weintraub. Mas assim, o que é? É um político, é um deputado federal. Exatamente. De um partido tradicional. Mas aí é que está. E aí, esse cara no ministério, ele não se comporta como um cara que recebeu um emprego ou uma função. Ele é um político em tempo integral. Mas Piara, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando de gente que sabe fazer política. Sim. E não precisa ser política partidária. Eu estou falando política. Política é um relacionamento até com as pessoas no dia a dia, na sociedade. Agora, nós estamos falando de uma coisa muito mais séria. O desrespeito a uma autoridade que tem milhares de votos nas costas deles e representa uma sociedade. No governo Moisés, a gente não tem os aloprados, não tem a ala ideológica. Não. Mas a gente tem pessoas que não têm essa dimensão de que um deputado estadual não é o senhor Valdir Cobalcini. Ele é os 30 mil votos que o levaram até ali. E o prefeito que está acompanhado não é o prefeito de fulano, não é o fulano, ele é a cidade. Então ele tem que ser tratado com essa deferência. Deixar de lado um pouco o partido do lado, porque a impressão que eu tive é que um governo... Moisés quis se expelir um pouco, tanto dos que foram eleitos agora, quanto dos partidos. Mas a gente está falando especificamente do trato dos secretários com os deputados. Mas a impressão que eu tive é que vamos se afastar um pouco, vamos mostrar que somos diferentes. Eles falavam muito em nova política. Vamos ver o que vai acontecer, para depois uma aproximação. Eles falavam muito em nova política e muitas vezes o termo nova política é usado para disfarçar o termo antipolítica. Exatamente. E então, Moisés ele é um cara cordato, ele é um governador agradável de conversa, quando tu consegue conversar com ele. Mas, ele não tem esses gestos, mas contaminados pelo discurso o que era da política está errado, alguns dos seus assessores podem estar tratando assim quem é representante da política. É uma necessidade de se mostrar diferente. E aí talvez essa decisão de se afastar um pouco. Vamos ver como é que... parece ser uma decisão programada. A gente já havia críticas à postura tanto do secretário Hassler quanto do secretário da Saúde, Alto Zeferino, antes desse ápice. Os deputados levaram essas críticas ao almoço, à janta que tiveram com o governador Moisés nessa semana. Então, parece que existe também um movimento para desencadear uma reforma de secretariado. Então, a gente pode estar aqui, nesse caso, até descobrir... Que é uma coisa que no ano passado o governador admitiu, depois foi no encontro na CIGES lá em Joinville e desadmitiu, quer dizer, não vai ter reforma do secretariado, quando ele, na primeira coletiva, eu me recordo, no ano passado, disse que todos os secretários passariam por avaliações, mensuráveis ou não, e que no primeiro ano de governo eles iam ser avaliados a partir disso. Aparentemente, a cada 3 meses, né, haveria uma avaliação e depois do primeiro ano. E esse discurso aparentemente voltou agora. Mas a pergunta é, a Assembleia pode voltar a interferir se houver essa reforma? Eu acredito, mas eu acredito que sim, porque a Assembleia tem uma coisa que interessa para o governo, que são votos. E para quem quer aprovar reformas, e este não será o único e último Mas projeto. o fato da reforma da Previdência não ser uma reforma do governador, uma reforma que é um tema do país, que tem que ser votado pontualmente em Santa Catarina, tem muito deputado que faz oposição ao governo que não vai ser contra a reforma da Previdência. Vai ter a bancada de esquerda, vai fazer o discurso contra a reforma, como fez em Brasília, mas minoritário. Mas tem o grupo da política tradicional que se opõe a Moisés. Esses parlamentares, eu não acredito que vão conseguir fazer, nem tem interesse em fazer um discurso contra a reforma. Vão querer colocar digital, como o parlamento tem colocado. Tudo que era polêmico e passou por aqui, passou com a digital da Assembleia. A própria reforma administrativa do Moisés, lá no início do ano passado, ela passou, mas passou com a Assembleia
ajeitando. Mas é isso que as incentivos fiscais. Fernando insiste dessa coisa do protagonismo, Exatamente. de ter participado. Isso é importante, quer dizer, não se governa só com o executivo, se governa com todo mundo. Então, assim, eu vejo na Ivana Previdência a mesma saudável questão. para o Estado. Mas para melhorar essa relação entre o executivo e a Assembleia, Dinheiro. vemos as emendas parlamentares, as famosas emendas impositivas, né? Que o governo pediu uma prorrogação até esse mês de fevereiro para pagar as do ano passado, que não conseguiu quitar todas, e agora está apresentando uma proposta de emenda constitucional para facilitar esse pagamento de um ponto de vista mais claro e objetivo, e tirando inclusive a necessidade de convênios para passar essa verba carimbada pelos deputados para determinados setores. Né? Que não vamos chamar de benefício, nem de uma amizade, uma aproximação, é um direito dos deputados. Sim. E se o governo se fizer resistente no pagamento desses valores, Ele aí não pode, o né? caldo Ele vai não engrossar. pode. Mas vem dificultando esses repasses. A gente tem que desde o fazer ano um passado. resgate histórico disso que é importante. As emendas impositivas em Santa Catarina foram aprovadas por emenda constitucional, por iniciativa dos deputados, no governo Colombo. No final do governo Colombo, trazendo a ideia que foi em Brasília, elas passaram a ser impositivas na época que Eduardo Cunha era presidente da Câmara, também uma forma de reduzir o poder da Dilma de ter esse controle de quem vai ser beneficiado com a emenda, quem não vai estar, vai ser impositiva, é para todo mundo. Formalizar o que era informal. E aí o Estado foi na onda e fez as suas. O governo do Estado conseguiu minimizar o dano, que foi garantindo que metade delas tenham que ir para a saúde, que ajuda a pagar a conta da saúde. Mas no governo Colombo elas foram criadas para serem pagas pela primeira vez no último ano daquele mandato, que foi exercido pelo Eduardo Pinho Moreira. Eduardo Pinho Moreira, MDB, não pagou essa conta. E como não havia instrumentos de como questionar isso, ficou por isso mesmo. Aí o governo Moisés é o primeiro governo a pagar emendas impositivas. Inclusive, foi obrigado pela LESC a pagar aquelas que Pinho Moreira não pagou. Exatamente. Então, o governo do Estado, neste momento, está aprendendo a pagar emendas impositivas. Não existia essa estrutura. E, no final do ano, a Fazenda, o governo, tiveram muita dificuldade burocrática mesmo com os municípios, com documentação, e eles estão... Porque está se criando a fórmula, está se criando o regramento. Estão trocando o pneu do carro com ele em Com ele em movimento andamento. e ele está com o deputado e o prefeito gritando que cadê o dinheiro. Então, a gente vai ter esse sobressalto. E aí vem essa PEC no sentido de dar uma desburocratizada. A gente, no momento que a PEC que a emenda fica impositiva, e isso é um ganho, porque antes a gente tinha, antes os deputados da base ganhavam convênios no Fundo Social. Exatamente. Já existia. E só entrava no rateio quem era aliado e quem era fiel. Era assim que se construía a maioria. Mais até do que com os cargos comissionados. Agora, só entrava no rateio quem estava com o governo. Agora, não existe a emenda impositiva, todos recebem oposição, situação. Existe um gap, quem recebeu antes, quem recebeu depois, Exatamente. mas no final vai ter que pagar. O governo Bolsonaro está pagando emenda de deputado que não é mais deputado há muito tempo. Exato. Mas tem que pagar. E tu vai numa cerimônia, está lá o deputado Décio Lima do PT entregando a emenda dele. Tem que entregar, é impositiva. Ele não é mais deputado. João Rodrigues, que nem mais é deputado. Então, se a lógica das emendas é questionar, muita gente questiona a existência das emendas, tu pode fazer esse questionamento, se deveria ter cota parlamentar de uso no orçamento. Agora, é mais republicano que todos ganhem, se há. E acho que está sendo criada essa fórmula. E vamos olhar com atenção para essa PEC, porque ela chega com um espírito de desburocratizar essa questão. Sempre que se fala em desburocratizar, a gente tem que ficar contente pela iniciativa e atento para ver se tem pegadinha. É bom que o Tribunal de Contas do Estado e também o Ministério Público fiquem atentos nessas pegadinhas. Gente, agradeço a presença de vocês, primeiro programa de 2020. Não deu realmente para tratar todos os assuntos que caberiam neste momento do Legislativo Estadual, até por conta da profusão de assuntos. Numa brincadeira, dissemos que são tantos fatos acontecendo concomitantemente que parece até enredo de escola de samba, já que o carnaval está se avizinhando aí. E é mesmo, só que esse enredo envolve dinheiro público, envolve a sociedade catarinense e é bom você ficar atento. Acompanhe o seu deputado nas redes sociais, acompanhe em plenário, pela TVA, porque você vai ter a oportunidade de também exercer seu poder de pressão, que é legítimo do eleitor, para decidir assuntos importantes como, por exemplo,
a reforma da Previdência. Agradeço ao Piara Bosque, do Grupo NSC, agradeço ao Fernando Machado, Nossa Praça, nome de rua. Não dá para chamar de Praça é Nossa, que é do Silvio Santos, né? Mas até porque, pela presença do Fernando Machado, do SCC-SBT, que nos honraram e acrescentaram bastante ao programa de hoje. Obrigado. Aquele programa onde o apresentador teve que fazer o mínimo esforço e ficou aqui para ouvir. Dito isso, um grande abraço e até a próxima oportunidade.